As propriedades biomecânicas da córnea são fundamentais para a manutenção de sua saúde, contribuem para o desenvolvimento e progressão de doenças e influenciam o resultado de cirurgias. São fundamentais na compreensão da pressão intraocular e também são consideradas como fator de risco independente para a neuropatia glaucomatosa. As propriedades biomecânicas estão relacionadas com a resposta de um corpo para uma força aplicada sobre ele. Elasticidade é a capacidade de um corpo para se deformar com reversibilidade completa e é calculada pela razão entre tensão e deformação. Tensão é definida como carga por área, e a deformação é a variação percentual no comprimento, sendo adimensional. O módulo de Young, ou constante elástica de tensão, é calculado como a inclinação da região linear do gráfico que representa a tensão aplicada versus a deformação de um material. Um alto módulo de elasticidade significa que o material se distende menos. Rigidez é uma característica estrutural e o módulo de Young uma propriedade do material. Se o material tem um elevado módulo de Young, ele também é mais rígido. No entanto, tecidos biológicos como a córnea tendem a se distender de forma não linear, o que dificulta a determinação do módulo de Young. A fim de medir o módulo de Young da córnea, experimentos in vitro têm sido necessários. A elasticidade não é tempo dependente, em contraste com a viscosidade, que é a resistência de um material fluir ou se deformar. Viscoelasticidade significa a presença de ambas, elasticidade e viscosidade, no mesmo material, tendo assim um componente tempo dependente. Normalmente, uma maior rigidez está associada com forças aplicadas de forma mais rápida, com menores taxas de deformação. Existe uma grande variação dos valores relacionados às propriedades elásticas da córnea relatados na literatura. Ahmed El-Sheikh estabeleceu técnicas experimentais padronizadas e constatou um aumento gradual da rigidez corneana relacionada com a idade. O termo esterese foi cunhado por Sir James Alfred Ewing, um estudioso de materiais magnéticos. David Luce, da Reichert, desenvolveu o Ocular Response Analyzer, um tonômetro de sopro modificado que apresenta a primeira ferramenta clínica para avaliar em vivo as propriedades biomecânicas da córnea. A esterese corneana representa a capacidade da córnea para dissipar ou armazenar energia, uma medida de amortecimento viscoso do tecido corneano que não significa rigidez e também não representa a elasticidade. Essas ilustrações animadas proporcionam uma fácil compreensão do processo dinâmico de aplanação bidirecional. O fator de resistência corneana, CRF, é uma função empírica que também é calculada a partir do P1 e P2. Observa-se diferenças significantes entre a distribuição dos valores de CH e CRF nas populações normais e com ceratocone. Entretanto, um overlap significante limita a utilização desses parâmetros como método diagnóstico. Paradoxalmente, há uma correlação negativa entre CH e CRF com idade, bem como não se observou mudanças nesses parâmetros um ano após crosslink. Um estudo experimental também determinou esterese baixa tanto em córneas duras como córneas macias. Novos parâmetros derivados do sinal infravermelho do ORA são positivamente correlacionados com a idade. Também apresentam melhor acurácia diagnóstica para o ceratocone e podem se apresentar aumentados após a realização do crosslink. Tais parâmetros estão relacionados com a resposta de deformação da córnea e não com as pressões de aplanação como CH e CRF. O Corvis ST é um novo sistema que combina uma câmera de Scheimpflug de altíssima velocidade com cobertura de 8 mm no meridiano horizontal, captando toda a deformação da córnea de forma detalhada durante a tonometria de não contato. Uma experiência foi realizada utilizando diferentes tipos de lentes de contato hidrofílicas montadas numa câmera artificial. A pressão foi definida entre 0 e 70 com intervalo de 5 mm de mercúrio e as amplitudes de deformação relacionadas com a rigidez da lente no sistema foram tabuladas juntamente com outras variáveis. Cada lente teve um comportamento de deformação diferente de acordo com suas propriedades. A pressão influenciou significativamente a resposta de deformação. Por exemplo, se olharmos a lente mais rígida, TAN 40, na pressão de 0, e compararmos com a mais maleável, TAN 58, na pressão mais alta, a deformação desta última é menor, ilustrando o impacto da pressão sobre a resposta de deformação. Sabemos que as propriedades da córnea influenciam as medidas da PIO. Nessa experiência, deduzimos que o oposto também é verdadeiro. Aqui é mostrada uma córnea fina normal analisada com Corvis e com ORA. Nota-se a deformação plana, uniforme, indicando que a córnea está relativamente rígida.
Agora temos uma córnea com ceratocone, que tem uma espessura semelhante à anterior. Os vídeos obtidos pelo Corvis das duas córneas são coloridos e sobrepostos, sendo sincronizados com o tempo durante a aplicação do jato de ar. Podemos notar diferenças significantes nas características de deformação. A córnea em vermelho com ceratocone deforma quase sua espessura total a mais do que a córnea fina normal, que tem pressão intraocular semelhante. Estas diferenças ocorrem devido às propriedades biomecânicas de cada córnea. Um estudo clínico envolveu um olho randomicamente selecionado de 177 pacientes com córneas normais, 79 pacientes com ceratocone bilateral, 20 olhos com padrões topográficos normais de pacientes com ceratocone bastante assimétrico e 16 olhos de pacientes portadores de padrões topográficos suspeitos, mas com estabilidade documentada em tomografia normal. A pressão intraocular e as características de aplanação e deformação foram extraídos a partir dos exames do Corvis. O Corvis Factor 1 foi calculado a partir da combinação desses parâmetros utilizando regressão linear pelo BRAIN, a fim de proporcionar a melhor separação possível entre normais e ceratocone. O Corvis Factor 1 apresentou distribuição com diferença estatisticamente significante entre os olhos normais e com ectasia, porém, não foram observadas diferenças entre os grupos normal e KCS, bem como entre os grupos de ceratocone e forma frustra. A visualização da córnea durante a tonometria de não contato para avaliar as propriedades biomecânicas permite maior sensibilidade para detectar ectasia em córneas com topografia normal e também ajuda na exclusão de ectasia em casos com topografias suspeitas. Esses dados, combinados com parâmetros de tomografia de córnea que caracterizam a distribuição paquimétrica, a elevação posterior e anterior, reforçam o screening para avaliar risco de ectasia entre candidatos à cirurgia refrativa. Estudos envolvendo cirurgia para a promoção de ligações covalentes no colágeno da córnea, o crosslink, proporcionam evidência para o aumento da rigidez da córnea após o procedimento. Neste caso, submetido ao protocolo de Atenas, observamos a regularização da topografia e melhora da acuidade visual com e sem correção. Apesar do afinamento causado pelo procedimento, as características de deformação sugerem uma maior estabilidade da córnea após a cirurgia. O estudo das propriedades biomecânicas da córnea tem sido limitado classicamente a experimentos in vitro e modelos matemáticos teóricos. Entretanto, novas abordagens clínicas para as aferições in vivo determinam novos horizontes para a caracterização biomecânica da córnea, o que é muito relevante para diversas áreas da oftalmologia. Obrigado pela sua atenção.